Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fabi Arello, psicóloga, e eu tô aqui hoje com a Paula, minha amiga e sócia. Oi, Tudo pessoal. bem? E a gente tá aqui hoje também com uma convidada muito especial, muito querida, com a doutora Pamela Eiras, que é cirurgiã, professora, gineco, blogueira. Blogueira. Que mais? O que mais? Meu Deus. Sexóloga, Sexóloga. namorada, Esposa, né? esposa, Que mais? amiga, que mais? Nossa, Filha. Mais um monte de filha, coisa. Filha, Nossa, tia. Mais um monte de coisa. Como é que tem todas essas tarefas? Como é que consegue conciliar tudo isso, mulher? Me fala. Ai, Paulinha, então, assim, eu fico pensando que eu acho que eu não concilio, não. Eu tô falhando em algum lugar, sabe? Não dá, né? É o que eu sempre falo com as minhas pacientes, assim, se a gente tá muito bem em algum lugar, né? Então, o meu profissional tá muito bom, eu tô falhando em algum lugar. Sim. Então, talvez o pessoal esteja ali, eu tô tentando equilibrar, mas É muito difícil conciliar os dois lados, né? O pessoal e o profissional com equilíbrio. é. E eu sempre falo essa frase também, eu acho que esse equilíbrio, ele não acontece. Eu acredito que a gente vai ali tentando equilibrar, mas uma linha reta, ela não acontece. Então, assim, é muito gostoso ver, né? Eu olho para trás, assim, no intervalo de um ano, por exemplo, o quanto que minha vida mudou nesse um ano, o quanto que o meu querer mudou nesse um ano, né? Então, agora, de repente, é tanto projeto, é tanta coisa, daqui a pouco vai estar mudando aí, né? As ideias não param, minha cabeça não para, e assim vamos nós, né? Sim, ainda mais vendo o seu trabalho e vendo o quanto você se dedica, né? Então, acaba que o trabalho acaba puxando mais seu tempo. Eu acho que é exatamente Né? o que a gente estava É conversando. uma coisa que você já gosta, uma coisa que, se você for ver, parece que entra no nosso pessoal, né? E a gente não percebe. Tô ali no consultório, parece que tô em casa, mas na verdade eu acabei de lembrar, tenho que ir pra casa, né? E entra nesse automático, tudo junto. Você sabe que às vezes quando a gente né, junta ali um grupinho de amigos e é só médico, e o Ick, né, o meu namorado, né, o meu noivo, ele Fala direito, porque ele vai ver, né? O Ick, na verdade, ele é meu noivo, mas a gente mora junto, né? Eu brinco Bacana. que a gente é amaziado. Sim. E eu falo que ele é meu namorado e ele não acha ruim porque a gente é noivo. Mas, de certa forma, eu tenho que usar a aliança de casada. Por quê? Tá. Porque ele me deu uma aliança que não serve na mão de noiva. Ah, tá. Não, A não começar foi à disso. toa isso. Deve ter sido pensado. Aham. Então eu falei, já tô morando junto, uso uma Sim. de casada. Então, a gente, né, quando junta, o Ike é engenheiro. E aí, quando a gente junta muito médico, e a gente tem muito essa mania, né? Psicóloga com a psicóloga. Então, às vezes, junta o grupinho e tem médico. Parece que o assunto não sai da medicina, né? Que é chato, né? A gente tá sempre comentando alguma coisa. Então, assim, acho que é bem isso. A gente acaba que vive isso, né? Sim. A nossa vida é essa. Mas a gente sempre tá tentando voltar. Eu acho que é muito bom eu, né, ter esse relacionamento com uma pessoa não médica, porque na minha família também, na verdade, ninguém é médico, né? Então, é loucura, né? Interessante isso, diferente. Ninguém na minha família é médico. Então, eu acho que eu volto um pouquinho para esse outro mundo, sabe? E eu acho muito bom. Eu vejo um pouco as pessoas de um lado que às vezes eu não vejo na medicina, né? Sim. Então, é muito bacana ver o outro lado, né? Então, E como é que foi essa escolha pela medicina? Foi do nada, pensando aí que não tem uma influência familiar? olha, na verdade, assim, eu queria fazer. Na verdade, eu já pensei em muita coisa. Tá. Eu comecei achando que eu ia ser atriz, cantora, que eu tava falando pra você. aspirante. Cantora, que eu achava que eu cantava super bem. Aí depois eu achei que eu ia ser dentista, aquelas coisas, né? Que a gente vai Sim. crescendo e vai. Aí eu comecei a achar que eu queria medicina, porque eu gostava desse cuidar. Só que aí eu comecei, não, mas é muito tempo. É muito tempo. Não, medicina é muito tempo. E aí eu comecei a falar pro meu pai. Meu pai foi o meu grande incentivador, sabe? Meu pai sempre foi assim, não, filha, você precisa ser independente, né? Não pode depender de homem, né? Filha, você precisa ser independente, você precisa ser independente. E minha mãe, ela é muito pra frente, assim. Minha mãe é uma mulher incrível, que eu super admiro, sabe? Sempre trabalhou fora, sempre, né, foi muito uma mulher, assim, que eu admiro mesmo, sabe? E aí meu pai sempre trouxe muito isso. Não, filha, você tem que ser uma mulher independente. E aí eu falava pra ele, não, pai, é muito tempo. É muito tempo. Ele, filha, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você estiver fazendo ou não, o tempo vai passar. E aí foi nessa, né? Então,
Na verdade, ninguém sabe dessa história, pouquíssimas pessoas sabem, mas o meu pai é engenheiro e meu pai, quando ele se formou, ele quis ir para um lugar que tivesse em crescimento. Tá. Então, minha infância foi em Rondônia. Tá, interessante. Diferente. Exato. E aí, com 16 anos, eu vim embora porque eu queria estudar. E lá, assim, tem uma boa estrutura, mas assim, mais pra infância e adolescência. Hoje, claro, tá muito melhor, mas na minha época, né? Sim. Imagina. E aí eu acabei vindo com 16 anos estudar, porque minha família é daqui de Bragança. E aí acabou que eu vim pra cá, aí eu vim pro interior de São Paulo, já morei em muitos lugares. E aí eu fui, até que passei no vestibular, aí eu entrei na medicina, eu comecei em Juiz de Fora, e aí eu transferi pra Bragança, e foi essa. Aí terminei Bragança, fiz a minha residência, né? Aí eu fiz... Na residência, a gente faz ginecologia e obstetrícia. Sim. Então, eu fiz a minha residência e quando eu terminei minha residência, eu queria ficar pela região. E eu já comecei a trabalhar meio que na área quando eu fazia a minha especialidade. E aí, tipo, o pessoal gostava muito de mim, assim, então já me colocaram em vários hospitais e eu comecei a trabalhar, né, dando plantão e eles ficavam na minha cobertura. E aí eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. Qual é a especialidade que falta? Eu preciso fazer alguma coisa dentro da especialidade. Sim. E aí, quando eu terminei a ginecologia e obstetrícia, eu gosto de obstetrícia, mas não era uma coisa que eu queria trabalhar com. E aí, eu decidi que eu queria fazer uma especialidade dentro da ginecologia. E aí, foi onde eu fui fazer as cirurgias por vídeo. Que é a cirurgia laparoscópica, cirurgia de histeroscopia, que a gente entra com a câmera pela vagina, colo do útero. E aí... Nessa especialidade, acabou que veio junto a endometriose. E aí eu fui me especializando. Então, hoje, né, o meu consultório, eu trabalho com a ginecologia, né, a saúde da mulher não grávida. Então, da adolescência ao climatério, eu adoro a reposição hormonal, climatério. É uma fase que eu gosto bastante. Adolescente, gosto muito. A gente estava falando da criança, né? Mas aí, no fim, a minha especialidade foi me levando para alguns caminhos, né? Sim. Que hoje, o que eu mais trabalho é a ginecologia, né, geral. Só que eu sempre brinco que nunca vai uma consultinha para coleta de papa para mim. Sempre tem muita coisa junto. E aí vieram as cirurgias e a endometriose veio junto com as cirurgias laparoscópicas. E aí, quando eu comecei a atender, o que eu comecei a perceber? Que as mulheres tinham muitas queixas sexuais. Sim. E eu não tive nada na minha formação de sexologia. Sim. Então, o paciente falava pra mim assim, eu não tenho vontade de transar. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu falo, né? E, na verdade, quando eu fazia residência, então, nem na formação como médica, nem como residente de ginecologia e obstetrícia, eu não tive nenhum contato com a sexologia. Mas, assim, se eu estiver errada, você me corrija. Claro. Eu tenho a impressão de que é um assunto que está começando agora. A abrir agora. Exato. Começar a falar da parte sexual da mulher, assim, com tranquilidade, sem risinho, cobrança, né? Sem cobrança. Sem parecer que deve ser você que precisa, sei lá, né? Tem receio de falar pessoas... pra médica é esse, não é? Mas aí a médica vai pensar que eu não gosto do meu marido, ou que eu também não tô me dedicando, não é? Nada algo a físico, culpa, né? A mulher e a culpa, né? E o contrário também, né? A mulher falar que gosta, que tudo não bem, pode, né? falar com a abertura mil. Aí ela é puta. Nossa, que horror, ela é puta. Não pode. Verdade, exato. Verdade. Então, assim, e na verdade é o que todo mundo quer, ser puta na cama, né? Mas não pode falar. Sim. Né? Então, assim, na verdade eu comecei a olhar aquilo e falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essas pacientes? Porque, assim, eu lembro de alguns chefes falando até algumas coisas do tipo, não pergunta porque a paciente vai querer falar e aí vai estender ainda mais a... Não pergunta. Eu falo, mas não tem sentido. Se a paciente vem aqui, ela tem que sair orientada. E elas me falavam, eu falava, nossa. E foi da onde surgiu, né, o meu desejo em fazer a pós de sexologia, né? Que aí eu fui fazer no Pérola Byton, em São Paulo, que é o Hospital de Referência em Saúde da Mulher. E foi onde eu terminei minha pós agora, né? Acabei de apresentar meu TCC, então agora sexóloga. Né? E então, assim, foi uma especialidade que eu tive muito contato com a psicologia, né? E eu tava falando pra Paulinha o quanto que, de fato, mudou, assim, a minha visão, mudou, né, a minha vida mesmo. Acho que o meu atendimento mudou muita coisa, assim, pra mim. E muita gente, quando a gente fala de sexologia, né? As pessoas imaginam posições sexuais mirabolantes, né? Sim, ou que você vai sair, ou que você vai sair jogando pau pra todo lado, né? Sim. Então, assim... Na verdade, a sexologia vai além, Mas né? você acha que esses estigmas, eu acho que é muito da nossa cultura isso. Te atrapalha o seu trabalho, atrapalha
Hoje a gente sabe que você faz um trabalho ativo de rede social, que é muito bacana. Quem não segue a doutora, vai lá e segue doutora Pamela Eiras no Instagram, que é muito legal. Homens e mulheres, sigam até para aprender a lidar com a parceira. E aí, como que hoje você lida com esses estigmas? Ô, Paulinha, você sabe que assim, quando eu comecei com o Insta, assim, até eu já ouvi de alguns colegas assim, mas, olha pra você, loira, olho claro, falando de sexo nas redes sociais. E isso me incomodou um pouco, porque assim, quer dizer que se eu sou loira, de olho claro, bonita, então eu não posso estar falando de sexo, porque as pessoas acham que tem o direito de chegar e me mandar um tanto de coisa. Assim, de fato, quando eu comecei, eu recebia bastante mensagem, assim, de homem, tipo, até a pessoa entender que, cara, é o meu trabalho, sabe? Então, no começo me incomodava um pouco. Mas hoje tá muito bacana o retorno que eu tô tendo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, de fato, elas entenderam. Eu acho que as pessoas têm respeitado um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem falado um pouco mais aberto, né? Sem mais, né, tanto tabu. E aqui é muito bacana isso que você falou, né? Esse retorno eu tenho tido de muitas, tanto mulheres quanto homens, sabe? A forma que você fala. Sim, e assim, eu como sua paciente, sua seguidora, você faz um trabalho ali muito educativo, de orientação, de instrução, de coisas que às vezes a gente nem imagina em relação ao corpo, em relação à parte física, fisiológica, em relação ao contato com o outro. Porque a gente não trabalho, foi orientada. Não, de forma alguma, imagina. É um trabalho muito bacana e não é um trabalho vulgar. E eu acho que aos poucos, mesmo essas pessoas que chegam lá de paraquedas sem noção, se vê ali uns 3, 4 stories, conseguem entender que não depois, é pra é o que eu sempre falo, assim, a pessoa entra, às vezes olha, né, falando de sexo, loira, mas depois vai vendo que o objetivo não é esse. E assim, todas as vezes que eu paro pra pensar nessa especialidade, né, é muito engraçado que a gente tem aí algumas pessoas famosinhas, né, não vou citar nomes pra não, tipo, ficar uma crítica, mas assim, eu acho que tem muita gente que fala muito escrachado também, sabe? E não é o meu objetivo. Eu acho que, na verdade, é falar sem nenhum tabu. Eu quero que as pessoas possam me trazer as queixas e tudo mais, mas que também não seja uma coisa, tipo, não colocar ali num como nível... se fosse qualquer coisa, né? Porque daí a pessoa também começa a ficar... Mas será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu marco uma consulta pra isso? Não e é algo objetivo. que tá incomodando tanto e muitas vezes leva pra todas as áreas da vida dela. Exato, né? Não sempre, fica só né? em uma área. Sempre. A Não sexualidade adianta tá em tudo, né? Sim. Exato. E autoestima, tá em várias coisas, né? E é legal esse trabalho porque daí a pessoa vai saber, poxa, realmente eu posso, eu tenho com quem contar. Eu tenho aonde procurar ajuda. Porque às vezes a gente fala com muita liberdade, com muita tranquilidade, mas para muitas pessoas é uma questão que é pesada. Que tá pesado, que tá angustiante. A partir do momento que você vê outra pessoa assim, Sim, meio fica mais leve, né, pra poder contar pra ela. E é tão engraçado, assim, sabe? Que eu, gente, minha cabeça não para, tá? Porque eu fico ouvindo, aí eu lembro de uma coisa que eu quero contar, e eu já lembro de mais outra. Quando a gente tem coisa de consultório. Eu já pensei, você falando, eu já pensei, nossa, na psicologia não é muito diferente. Às vezes você vai falar disso com a paciente, até mesmo com uma adolescente, e ela fica assim pra você. Você vai falar isso comigo? Sim, normal. Né? Tá tudo bem, né? Tudo bem. Mas é muito engraçado, assim, que eu já ouvi de alguns colegas falando assim, consultório particular, vai um monte de coisa que não precisa, né? E assim, hoje o que eu atendo muito no meu consultório tem muito endometriose, né? Porque acho que eu acabei ficando um pouco a referência da região, mas eu atendo muita história de abuso, muitos casos graves, assim. Eu já escutei de algumas pessoas, imagina, paciente não precisa, sabe? E é muito engraçado, ou me surpreende um pouco, de certa forma, o que é a paciente chegar e ela não me conhece, ela já passou com vários profissionais, teve uma paciente que ela veio para endometriose e eu ficava, tudo bem, ela pode ter endometriose, mas tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa. E, de repente, ela me abriu algo tão particular, assim, que ela tinha operado com uma outra equipe de São Paulo, que ela tinha feito e internou, e todo mundo dando um diagnóstico. E, de repente, ela me falou de um abuso que foi pelo pai, sabe? Então, assim, uma primeira consulta, sabe? Sim. Então, eu acho que esse trazer, esse falar, tá tudo bem, aqui é o teu momento, né? Eu até trago muito isso, porque o que acontece, né? Eu sou mãe, eu vou levar minha filha na minha ginecologista. Sim. E aí chega lá adolescente, exatamente dessa forma que você falou, né? Chega travada, né? Não posso falar nada pra ela, né? Porque se eu falar... E eu já dou aquela quebrada na mãe na hora que eu chego na recepção.
viu, sei lá, Paula, né? A Paula tem 14 anos, 15 anos, veio aqui numa consulta. Paula, você faz questão da presença da tua mãe dentro do consultório ou eu posso pedir pra ela guardar aqui fora? Aí a mãe já fica assim, Já né? entra Tipo, em choque. Exato. Então eu adoro fazer essa pergunta e as mães, nossa, minha filha não, né? Você gosta de ficar olhando a reação das mães. Na primeira consulta deve ter uma questão da mãe, né? Primeira consulta na ginecologista. Tô E aí pensando eu, quando for levar minha filha, só tem 6 anos. Pois é. Pois é. Quando eu acho minha E aí eu já quebro as pernas da mãe nessa hora. Sim. Porque daí eu acho que é o momento da paciente. Sim. Até porque tem histórias, né? Até Exato. você falando da consulta particular, aí que a gente consegue acessar essas histórias. Às vezes na consulta muito rápida, Não dá tempo, não né? dá tempo. Não dá tempo de ver só aquele problema que ela trouxe. Não, Sim, aí é coletinha de papa mesmo, né? Exato. Não é só isso. Porque né? é o que dá tempo de fazer, né? Sim. Então, assim, na verdade, eu sempre falo para as minhas adolescentes, né? Eu falo, olha, aqui é o teu lugar de segurança. Por mais que sua mãe seja minha paciente, nada que for conversado aqui vai ser aberto para tua mãe, né? Então, assim, eu gosto muito de dar esse espaço para elas. Isso é fantástico, é muito Né? acolhedor. Exato. Então, Isso eu acho que, assim, marca muito a vida de uma garota, a vida de uma mulher ali. Porque é um acolhimento que é muito diferente. Que a gente não é acostumado a ter. Eu lembro da minha primeira consulta no ginecologista. eu lembro da minha também, foi péssimo. Terrível, terrível. Uma menina que não sabia nada, foi lá morrendo de medo. O médico não sabia o que me perguntar, eu não sabia o que falar. Sim. E aí, meio que a minha mãe também, eu lembro que ficou nesse vou, não vou. Aí eu falei pro médico que era consulta de rotina, mas eu não tinha vida sexual rotina, né? ativa. Eu acho que eu tinha 14 anos. Aí o médico ficou assim pra mim e eu falei, não tem que vir no médico todo ano? Sim. É isso que eu vim fazer. Aí ele foi e chamou minha mãe. E nem sempre, né? Mas as mães trazem as histórias delas também, né? No consultório da ginecologia, né? Sim. E daí, se a gente não tomar cuidado, vira um ciclo, né? Porque ela também passou nessa questão, Exato. né? A gente acaba ficando assim por conta da mãe. Sim, que fica você uma falou da coisa sua mãe. toda Então, rígida, se minha toda mãe cheia de também tem tabus. essa Por isso que eu questão, acho importante daí ter você esse vai fazer uma pergunta espaço. pra médica, a mãe já fala, não, como assim? Como Onde minha você filha viu não me isso? falou isso, Onde né? você viu isso, né? E você sabe que a Paula falou da educação, né? Que o meu trabalho é muito de educação. Mas hoje, quando eu paro pra pensar em sexualidade, eu entendo que o que faltou pra gente, 35 mais, vamos colocar aí, talvez... E assim, por mais que eu fale 35 mais, hoje eu atendo muita adolescente que chega lá sem nenhuma orientação. Sim. Então, assim, eu não sei nem se é 35 mais. Mas, assim, eu acho que a base... Porque muitas mães, né, elas pensam assim, eu não posso falar de sexo com a minha filha, imagina? Sim. Gente, internet tá aí. Sim. Se você quer informação de sexo, abre ali o Google, que Sim, tem eu milhões, sempre né? penso muito isso. Sempre não. Eu acho que eu vim desenvolvendo isso de um tempo pra cá. É desenvolvimento humano. É você entender as fases do desenvolvimento do seu corpo. E aí chega numa determinada fase, você tem que explicar para o adolescente a fase que ele tá, senão ele fica todo perdido, todo confuso e às vezes acaba até encontrando informação distorcida. Exatamente, é por isso que... E, na verdade, os estudos mostram, né? Quanto mais orientação, quanto mais conversa, por mais que muita gente fale, não posso falar de sexo, eu vou estimular. Na verdade, quanto mais orientada, mais tardia a iniciação, mais segura essa iniciação, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, a nossa base deveria ser essa educação. E quando a gente pergunta, né? E eu adoro fazer essa pergunta para as minhas pacientes, qual foi a educação que você teve em sexualidade? Você teve uma educação? Foi muito do que a gente conversou no curso de Mindfulness, né? A gente tem aí a gente teve um braço do nosso projeto de sexualidade, foi um curso de Mindfulness voltado para a sexualidade da mulher. Na verdade, foi Fantástico. um geral, foi fantástico, foi com uma psicóloga especialista em Mindfulness, e a gente trouxe para Atibaia esse curso para fazer presencial. Foi muito legal, a Paulinha participou, foi incrível. E ela fez essa pergunta e me fez muito refletir sobre isso. Qual foi a educação que você teve em sexualidade? E eu lembro que no dia do grupo, só uma teve uma educação positiva. Todas as outras tiveram uma educação negativa. Então, você imagina que num grupo de mulheres, adolescentes não, né? 18 mais, né? Vamos colocar ali 20 e pouquinho, 30 mais, tinha menopausada no grupo, só uma teve uma educação positiva. O que eu quero dizer com isso? Sexo é bom, sexo é gostoso, sexo é prazeroso, né? Você pode ter uma vida boa, né? Uma vida sexual satisfatória.
Todas as outras foi negativa e não foi nem neutra. Ah, não, nada, né? Ah, não, eu não tive nenhuma orientação. Não, foram negativas. O que é isso? Sexo é ruim, sexo engravida. Se você transar, o cara vai te largar. Você vai pegar doença. Se você fizer, né? Eu lembro de uma paciente me contando assim, doutora, a minha mãe falava que se eu beijasse na boca ia aparecer roxo no meu corpo inteiro. Né? E o quanto que isso não impacta na nossa sexualidade. Sim, Menina, tira a mão. Sim. Isso não é coisa de mulher. Então, fecha as pernas. Eu ia comentar disso agora. O tabu que tem com a masturbação. Não pode? E até hoje. Exato. Não E quando eu olho, falar. as mulheres ficam, tipo, me olhando assim, sabe? E assim, hoje eu faço de rotina no consultório. Eu pego a minha vulva, mostro a anatomia. Ó, é aqui, ó. Lembra aquela... eu mostro o útero, ponho ali o ciclo menstrual, falo um pouquinho da vulva, né? Porque a gente acaba chamando tudo de vagina, que na verdade é vulva. O clitóris, que ninguém conhece, né? Então, 80% das mulheres têm orgasmo por estímulo clitoriano. E a galera pensa no quê? Na penetração. Sim. E o pessoal tá preocupado com o tamanho do pau, né? Sim. Então, tipo... Então, acho que dar esse passinho pra trás e orientar principalmente as mulheres. Porque os homens, eles são estimulados. É isso que você falou. Sim, ah, não, não, o tudo menino bem, que na minha é época... coisa de menino. Na minha época, era o menino que tem espinha porque se masturba muito. Isso. Ai, tá demorando no banheiro. Ela fala tudo com aquele orgulho, né? Nossa, é meu menino, né? Mas a menina, se pôr a mão, perdeu a virgindade. Né? Que é um termo, pra mim, que eu acho péssimo também. Né? Então, quer dizer que se ela tiver a primeira relação sexual, ela agora não é mais pura, né? Agora ela não é mais virgem. Eu odeio esse termo, né? Então, assim, eu acho que a gente... E, na verdade, acho que pra gente até pensar nesse termo do que é a virgindade, acho que a gente precisa fazer uma pergunta do que é o sexo pra você. Né? Porque se eu defino o sexo como penetração e rompimento de um ímen, então, tá, tudo bem. Né? Mas será que esse sexo não vai além? Porque se a gente tá falando que as mulheres gozam por estímulo clitoriano, será que um sexo oral não é muito mais prazeroso? É sexo? Ou não, tem que ter penetração, tem que doer, tem que sangrar, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa reconstruir. Exatamente. Né? Então, E a gente observa muito na clínica o quanto que mulheres e quanto que casais sofrem com a dificuldade em ter esse papo que a gente está tendo aqui. Demais. O quanto que é difícil Demais. falar sobre o corpo, falar como se sente. Demais. E o quanto que isso traz sofrimento para a relação. Demais. E, na verdade, as pessoas não conversam, né? Não. As pessoas não se conversam. E aí, o que acontece muito também? A gente vai para uma relação sexual e com a gente, com certeza, foi assim. Oi, faz aí, né? Sim. O que vai acontecer? Eu não sei. E aí, você termina e você fala assim, mas é isso? Né? Então, assim, eu acho que... Porque faltou orientação. Sim. Né? Então, assim, a gente pode ir para uma primeira relação sexual e ser gostosa. Sim. Porque eu não preciso ter penetração. Precisa na primeira doer, sangrar? Sim. Não. Né? Então, assim, acho que talvez... E o quanto que o prazer, às vezes, fica só a critério do outro, né? A gente o outro vai fazer. É. Porque quando vai pra relação assim, ah, não, vai, faz, tá tudo a critério do outro. Você não fala o que você gosta, você não participa, não tem troca. E eu sempre falo isso no consultório pros casais que eu recebo. O sexo é troca e o sexo, ele começa antes de ir pra cama. Perfeito. Ele começa durante o dia, Perfeito. no como que tá o bate-papo, no como que tá ali a relação do casal, nas outras coisas que fazem parte da casa, né? Porque tem muitas coisas que um casal tem que ali que dividir, que compartilhar. O sexo começa ali. Não adianta passar o dia inteiro, um resolvendo uma coisa, um de cara virada pro outro, um sem dar o mínimo de atenção pro outro. E dane-se as coisas da casa, os problemas da casa. Aí ela se vira, aí ela resolve. E à noite deita quer sexo? Não. Exatamente. Não tem como. Quer né? clima? Não tem. O sexo, ele começa no café da manhã. Sim. Essa é a minha frase. Começa. Ah, transando? Não. Começa com carinho, com Sim. cuidado, com elogio. E a gente, né, nós mulheres, a gente tem muito esse hábito de esperar do outro. Mas será que a gente está fazendo também? Né? E aí, num relacionamento de longa data, né, o que a gente vê? Aquele desejo espontâneo, ele não existe mais. Né? Eu não olho pra ele e falo, nossa, que delícia, ele é uma delícia. Não, que é o que as mulheres querem. Eu quero, num relacionamento de 15 anos, ter aquele mesmo Sempre tesão. Gente, quando a gente começa um namoro, é uma venda. Eu te dou o meu Verdade. melhor, você me dá o teu melhor. Sim. E assim vai. Só que depois que conquistou, você, tipo, quer saber? Né? Beijo. Vocês já perguntaram para as pacientes de vocês quantas pacientes ainda beijam na boca? Acho melhor nem perguntar. É melhor não perguntar. Porque assim as pessoas não se beijam. É verdade, sim. Mas eu quero transar. Gente, mas e o beijo? Sim. E o toque? Sim. Né? E o estímulo? Daí vai deixando de lado, né? Eu quero sentir aquela sensação, mas eu não tive a frequência. Daí deixa tudo que a gente começou a falar no começo, as outras coisas tomarem conta, né?
Porque 15 anos de relacionamento vem um monte de coisa junto, né? Não tem Não como, é como né? a gente era no comecinho, que eu tinha a minha casa, você tinha a sua, a gente se encontrava. A gente tem uma rotina, né? A gente tem uma Mudou. rotina, mudou. A gente tem conta. Então a gente tem que colocar isso também nessa rotina. Com Exato. certeza. A gente, na verdade, o relacionamento, né, ele precisa ser cuidado. Ele precisa. As pessoas têm muita. Ai, DR. Não, gente, tem que discutir. Sim. Eu preciso conversar. A gente não tá aqui conversando, a gente tá fazendo bate-papo. Relacionamento é igual. Né? E eu faço muita. Eu paro muito pra refletir, assim. Qual é o momento, porque a gente vê com bastante frequência, que os relacionamentos acabam. Sim. E tudo bem, não vejo, não acho que tem que Faz ser. parte, né? acontece. Não acho que tem que ser eterno. O que será que tem que ser eterno? Sim. Não sei. Mas eu acho que a gente precisa parar pra refletir sobre isso, porque, ao meu ver, o relacionamento acaba no momento que acaba a conversa. Sim. Eu não quero mais conversar com você, então assim, a gente não tá mais se relacionando, né? E todos os relacionamentos, eles exigem conversa, Sim. né? Se a gente tá aqui é porque a Sim. gente conversou, né? A gente tá aqui Exatamente. conversando, né? Então, relacionamento é isso. Eu preciso estar cuidando, né? Eu não posso também só estar falando das contas da casa. Exatamente. Sim. Né? Se eu sou mãe, tá, antes de eu ser mãe, eu sou uma mulher também. E eu acho que a gente precisa, aí cai no que a Paulinha tava falando, desse autoconhecimento. Conhecer minha anatomia, Sim. saber que eu tenho um órgão único e exclusivo pro prazer feminino, que é o clitóris, com muito mais terminação nervosa que a glande do pênis. Então, o pênis serve pra fazer xixi também. A gente tem um órgão só pra isso, gente. Sim. Com mais de 8.000 terminações nervosas. E a maior parte das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Por quê? Porque não conhece o corpo. Sim. Porque nem sabe onde tá. Porque exatamente o que você falou. Eu vou lá pra uma relação sexual, vai. Ah, faz aí, vamos ver se eu gosto. Mas será que eu gosto? Eu gosto de me estimular. E aí o que acontece? As pessoas não se conversam. Aí tá uma merda. É o que eu vejo, tá? Sim. 20 anos. Mas você já falou pra ele que é ruim? Ah, não, doutora, eu não posso Como eu vou desagradar. falar isso? Nem ele, Imagina, na eu já verdade, ouvi. né? Aí você se desagrada uma vida inteira, Aham. faz aquilo por obrigação, não te dá prazer nenhum. E claro que tua libido vai diminuir, Sim. né? E não tem como ser satisfatório, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em libido, quando a gente pensa na sexualidade, é muito além, né? Então, Eu acho que a gente tá falando muito da nossa cultura. A gente é de uma cultura. A Fá ressaltou agora, nem ele, que o homem também não tem Não fala, essa né? abertura Sim, pra sim. conversar. Não. Às vezes você vai conversar com um homem, ele estranha. Masculinidade, né? Exatamente. As masculinidades, né? Exatamente. Ele estranha, ele afasta, ele acha que aquilo é esquisito. Ou se não, é que nem a gente falou no começo, fala que é sexóloga, vai falar, que acha que tu vai estar falando só de posição e falar de sexo. Não é só falar disso, é de falar de mais um monte de coisa. E a nossa cultura favorece tanto essa masculinidade tão delicada, tão frágil, quanto a mulher não poder se expressar, não poder falar do que gosta, não poder se conhecer, não ficar aí vítima do não poder se conhecer, não poder saber do que gosta. A gente tá numa sociedade totalmente machista, né? Então, assim, eu tive uma aula na pós com um psicólogo fantástico que trabalha com homem. Mas, assim, o cara é incrível. Você vê que ele gosta do que ele tá fazendo ali, sabe? Falando justamente sobre as masculinidades. E, assim, de fato é isso. E nós, mulheres, somos muito mais machistas que os homens. Então, assim, pra eles foi difícil, porque a educação pra eles Sim. foi homem não chora, homem que é bombate, homem, né? Então, assim, o cara é comedor, então, assim, é tudo muito tóxico, né? E a gente vem desse cultural. Sim. Então, pra gente, a gente tem que... Por isso que é a reconstrução mesmo. Então, é dar um passinho pra trás, reavaliar. Como tá você com você, o que você falou da autoestima, né? Como tá você com a parceria? Eu tenho um bom relacionamento. Eu adoro fazer essa pergunta. Ah, quanto tempo... Você tem tem uma parceria e tal? Ah, tenho um relacionamento de... Ah, tem um parceiro fixo, doutor. Ah, tá, e aí? Vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, 15 anos. E aí, é um bom relacionamento? Ah, doutora. E aí, depois, logo abaixo, eu pergunto da parte sexual. Ah, então, doutora, eu tô muito preocupada, minha libido tá muito baixa, eu acho que é hormonal. Então, na verdade, a gente sempre transfere pro quê? Ah, é hormônio. Sim. Sim. Mas eu acabei de te perguntar do relacionamento. Como é que você vai querer transar se tá uma merda o teu relacionamento? Sim. Aquilo do Não tem beijo. admiração. Admiração, toque, beijo, estímulo. Não tem um momento pro casal, a gente acaba perdendo isso, né, na rotina diária, né? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa levar em conta quando a gente para falar de libido, de Sim. desejo, né? E, na verdade, quando eu penso em desejo, eu penso, assim, muito do que... Você se sente uma pessoa desejante? Tem algo na vida que você faz que te dá prazer, né?
E assim, se eu for falar, tem milhões de coisas que me dá prazer. Sim. Né? E assim, mas eu cuido muito, né? Eu cuido muito do todo. Eu tenho um prazer em estar na minha rotina diária, né? Então, assim, é muito o que eu falo para as minhas pacientes, né? Ah, não, mas eu viajo 2 vezes por ano pra Europa. Sim, mas e o teu todo dia? Dia a dia, né? E os 300 Os pequenos prazeres e os da 330 vida. dias do ano, Aham. né? Então, assim, é isso, né? Sim. Né? A felicidade, elas são momentos, né? Então, Sim. assim, como é que tá sendo? Né? Como que tá a tua rotina? Né? Então, assim, essa pós, né? Ela me... Né? Eu acho que ela veio para assim completar. Ela me agregou Completar muito. você, o seu trabalho, o que você já faz na clínica, o que você faz no consultório. Eu tenho a impressão de que veio assim, foi a cereja do bolo. Muito, Paulinha, muito. Eu acho que, assim, até como pessoa, até como visão de consulta, até como escuta, sabe? Que vocês têm muito, né, essa escuta. Né? E o médico, por mais que a gente fale que a gente acaba perdendo, né, na loucura, a escuta, né? E a escuta é a base. Né? E hoje... Aí, bom, vocês falaram da universidade, né? Que eu também dou aula na Universidade de São Francisco, né? E eu falo muito para os meus alunos sobre isso, né? Eu falo que... E eu sou bem chata, assim, bem chata. Na verdade, as pessoas me acham super legal, mas aí quando eu vou dar aula, eu falo, nossa, eu acho que eles devem pensar assim... Cadê aquela mulher? Ela é tão né? Não, aquilo lá é tudo mentira, porque ela é tão chata. Mas assim, eu fico pensando que enquanto eu estiver lá, né, como professora, eu não quero que meu aluno saia e fale, eu fui aluno da doutora Pamela. Mas que bosta, né? Eu não quero isso, sabe? Então, de fato, eu sou muito exigente mesmo. Porque eu acho que quando eu tenho uma boa história, uma boa escuta, eu examino o meu paciente, eu vou elaborar uma hipótese diagnóstica e eu vou fazer um diagnóstico. Sim. Não tem como dar errado. Sim. Eu escutei de um professor, em uma aula que eu estava tendo desses meus cursos aí, eu escutei ele falando assim, fez muito sentido, sabe? Se você escutar o paciente, ele mesmo te dá o diagnóstico. Sim. E é verdade. Fez muito sentido. E assim, é isso, né? É escuta, é o olhar, né? Ver como é que ela entra, como que ela se posiciona, né? Hoje mesmo atendi uma paciente que eu vi que ela entrou bem, até um pouco agressiva, assim, um pouco irritada, sabe? Ela saiu de outra forma, ela saiu de lá. Doutor, eu amei a consulta. E é uma rotina bem frequente. A paciente ir no consultório, eu recebo uma mensagem depois. Não tenho como te agradecer pela consulta, sabe? Então, assim, é muito gostoso isso. Porque você faz um atendimento muito completo. É muito gostoso. Pelo menos. É muito Porque gostoso. fiquei pensando aqui, você recebendo essa paciente, né? Falando da libido, falando de alguma outra questão, alguma outra queixa, né? O que a gente mais tem de comum, até eu pensando nas minhas experiências passadas antes de conhecer você, então tá, eu vou te medicar, eu vou te passar esse exame e você vai pra casa. Não pergunta muita coisa, não, que senão... não tem uma troca, tipo, não, mas olha, vamos mudar um pouco esses hábitos, né? Como é que tá esse mim isso é a relacionamento? base. Pra mim então, isso é a base. Não é só, mas doutora, eu não sinto nada. Então tá, eu vou te dar um remédio que você vai testosterona sentir. pra você. Você Testosterona. vai sentir, tá aqui. tá tudo certo. E não vai resolver o teu problema, porque na verdade o teu problema é relacional. Sim. Né? Ou você, com a tua autoimagem corporal, né? Então, vai só assim... sabotar um pouquinho, vai dar uma enganada durante um período. Vai tirar um pouquinho. Eu acho muito que hoje a nossa sociedade também é disso, é de tirar um pouquinho do sintoma. Então, vai diminuir um pouquinho do sintoma. Não vai tratar a causa, não vai resolver a situação, vai tirar um pouquinho do sintoma imediato. Exato. E, de certa forma, muitos médicos gostam de fazer isso, mas muitos pacientes gostam disso também. Sim, gostam. claro. Tira um pouquinho do meu sintoma, não preciso ficar voltando aqui, Claro, não preciso sim. pensar muito a respeito. E pronto, e resolvi. Até porque Quando, vai na ter verdade, que não mexer, resolveu. Vai ter que mexer nessa zona de Exatamente. conforto, eu vou ter que pensar como é que eu tô, repensar como é que eu tô vivendo, né? Repensar. Não é muito diferente dentro do consultório da gente, porque às vezes você fala, né? Que nem você falou, uma coisinha não vem sozinha. Ai, Fabi, eu tô aqui só porque ele não dorme à noite. Tá, só porque ele não dorme à noite, daí você começa. Dá um passinho pra trás. Nossa, você fala, não é só porque não dorme à noite, né? Ô, Fabi, você sabe que lá no consultório, a gente tem uma plaquinha que tem a definição de saúde pelo Ministério da Saúde. Pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde. E a definição de saúde é um estado de bem-estar físico, social e mental. E aí o que acontece? Eu tenho algo físico, só que pode ser porque o meu mental tá muito ruim. E é o que eu falo para as minhas pacientes. Gente, a pandemia tirou da gente o social. Sim.
Sim. Junto foi a saúde mental. E agora tá vindo a saúde física. Então, assim, quem não tá cuidando da base, né? Quando a gente pensa em critérios de qualidade de vida, a Paulinha sabe o quanto que eu falo isso exaustivamente nas minhas redes sociais. E eu acho que eu falo isso porque eu vivo isso. Então, eu, de fato, tento muito cuidar da minha saúde. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer isso por mim. Né? Então, assim, hoje eu acordei 5 e pouco da manhã para fazer meu exercício às 6, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer à tarde, né? Porque eu tô aqui com vocês. Então, assim, se eu não vivo isso, como é que eu tô te falando isso? Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é a base. Isso é a base. E eu acho que a gente entender que eu sou a responsável, né? Eu li num livro, numa das indicações da pós, é um livro bem interessante, né? Mulheres que amam demais. E nesse livro tinha uma frase que me chamou muito a atenção, né? Que assumir a responsabilidade sobre a sua vida já é a cura, né? Então, quando eu entendo que não, sou eu preciso olhar pra mim, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso... Só que isso é uma constância, né? Eu falo muito pras minhas pacientes, eu não quero que vocês saiam daqui... eu vou me matricular, vou fazer academia 5 vezes por semana, vou numa nutricionista... Não. Sim. Vou fazer terapia... Blá, blá. Não, eu não quero isso. Porque a mudança real, ela é gradual. Sim. Então, nenhuma mudança que eu quero que ela se mantenha, de repente eu faço tudo. Não, eu preciso ir tijolinho por tijolinho. Uma construção, ela é assim, né? Então, eu vou, aí eu ponho um tijolo, é um degrau. Sim. Então, quanto mais eu vou nesse processo, mais fácil de eu chegar, né? Então, eu fiz a base da minha construção e aí eu vou construindo, né? Então, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam o quanto que é importante essa base. E aí, a gente vai ajustando. Mas eu sozinha, você chegar pra mim, ó, tá aqui meus exames, tá aqui os seus exames. Não. Sim. São os seus exames, né? Verdade. Então, assim, não é, meu amor, né? Eu tenho muito que eu posso fazer por você, mas a maior parte quem vai fazer por você é você. Verdade. Que é o que vocês fazem, né? A gente quer tudo imediato, né? Então, eu vou fazer tudo agora, então, já que ela me falou. E daí não vou dar conta depois, né? Porque tem uma constância aí, né? Sim. Não é fazer uma semana. Você faz uma semana, um mês É de o desespero, exercício, né? Então, de entra no terapia, desespero. de ter um hobby, Terapia, de gente, trabalhar. é E uma aí vida você, inteira. e aí você espera depois de... Como assim? Eu fui um mês pra academia, não resolveu? Você sabe Eu fui um mês pra terapia e continuo com problema. Exato. É que às E vezes- você e às não vezes até resolveu o meu piora, né? problema. Às vezes até piora, né? A gente vai pra terapia, É. como a gente mexe em muitas coisas, né? Nossa, mas ele só faz isso aqui. Em casa ele não faz. É o que eu mais escuto, né? Então, assim, realmente a gente acaba mexendo na dinâmica Sim. de tudo, né? E pra ficar bom, a gente primeiro mexe na parte que é ruim. Sim. Você tocou em um ponto legal agora, que eu acho muito interessante quando a pessoa traz, mas foi pra terapia e piorou. Quando o outro fala, foi pra terapia e piorou. É porque às vezes foi pra terapia e não atendeu aquela expectativa. Às vezes da criança de ficar quietinha, de virar uma criança zen Obediente. que não existe, da esposa virar uma esposa que não responde, que não fala. Eu tinha um professor na pós de casal que ele falava: o problema dos homens hoje é que as mulheres sabem que elas podem falar, que elas podem pensar. Ele é bem senhor. Aí ele falava, na minha época, os homens não se preocupavam com isso, porque as mulheres não sabiam que elas podiam falar e pensar. Então, elas vêm para terapia, elas descobrem cada vez mais o seu lugar, e isso dificulta para alguns homens, para esses que não estão desconstruídos, dificulta. E aí, o que vira? Lá, você foi para terapia, ficou pior ainda. Sai. A terapia não Para te de fez fazer. bem, né? Ou então, o que eu vejo muito assim, é porque, doutora, ela mudou demais, né? Mas, gente, vocês estão juntos há 15 anos, graças a Deus que mudou. Aham. Obrigada, Senhor. As pessoas evoluem, as pessoas amadurecem, as pessoas mudam. Ela virou mãe, mudou. Sim. É óbvio que ela mudou. Claro. Né? Então, assim, as pessoas têm muito isso. Ela mudou. Claro que mudou. Todo mundo muda. Sim. Né? Talvez a mudança que ela teve não te interessa. Não é uma mudança que você quer, não é uma mudança que você aceita. Né? Mas é isso, né? E a terapia, pra mim, ela... Quanto mais... Na verdade, o autoconhecimento no geral, né? E a terapia é isso, né, gente? O trabalho de vocês é jogar ali pra pessoa reflexões para que ela, de fato, pare para refletir. Né? Eu acho que a terapia é isso. Eu tô aqui falando e eu tô me ouvindo. Sim. Eu tô me ouvindo. Quer dizer, quem quer, né? Porque tem gente que faz terapia uma vida inteira e não para pra, de fato, estar ali presente naquela terapia, né? E é muito isso, né? A gente tá em todos os lugares, mas não tá ali presente. Sim. Né? Então, eu acho que a terapia... Se eu, de fato, eu entendi que essa mudança ela é necessária, porque tá me trazendo um desconforto aqui e tal, e aí eu tô buscando isso,
de fato, né, essa evolução, ela vai vir, né? Exato. Né? Sim. Mas ela é temporária, Sim. né? Ela não é, tipo, eu fui na terapia, né? Eu ouvi de uma paciente, ela falou pra mim assim, doutora, eu mudei. Desde que eu vim aqui, você de fato me fez enxergar algumas coisas e eu mudei. Eu estou fazendo academia 3 vezes por semana, eu mudei minha alimentação, eu tô tentando cuidar do todo, como a gente conversou. E eu tô muito feliz com a minha mudança. Eu falei, eu tô ainda mais. Eu não tenho como te dizer o quanto que eu tô feliz de ouvir isso de você. Ela falou, mas eu não vi nenhum resultado. Aí eu peguei, eu ouvi aquilo, eu falei assim, mas mulher, faz um mês que você tá fazendo isso? Sim. Como assim você quer ter resultado? A galera faz uma vida inteira. É verdade. Você pensa que aquela mulher que tem aquele corpo maravilhoso, uma delícia, gente, ela se dedica absurdamente para aquele corpo, né? Sim. E assim, é o que eu falo. O meu objetivo não é esse, meu objetivo é saúde. Sim. Gostaria de ter aquele corpo incrível? Gostaria, mas eu não consigo, não vou fazer dieta, não vou. Sim. Eu gosto de comer, eu gosto. Então, assim, vou beber minha cervejinha, tá tudo bem. Então, assim, não é o meu objetivo, mas se você quer de fato isso, é uma constância. Exato. Não é uma mudança de um dia, né? E a terapia é tudo na nossa vida, né? É, como tudo, né? Até mesmo a sua trajetória que você trouxe aqui. Nada foi assim tão fácil, né? Meu Deus! Não é? Eu tô Sim. desde os... Imagina, meus pais continuaram morando em Rondônia. Eu vim embora com 16 anos. Não tinha ninguém. Sim. Fui morar com uma prima em Rio Preto, porque meu pai não queria que eu morasse em Bragança, porque tinha minha família aqui. E aí eu não ia estudar. Eu ia perder meu foco. Entendi. Ah. Fui morar em Rio Preto com uma prima. Nos fundos de uma loja. Ninguém sabe disso. Aham. Mas ela tem sorte. Eu já ouvi Sim. isso. Ela tem sorte. Ela é bonita, né? Ela tem sorte. Sim. Né? Só que ninguém vê. A dedicação. Exato. Eu me formei em 2009. Eu não me formei agora, faz um ano. E eu vejo muito isso. Ela acabou de se formar, ela quer ter um resultado. Sim. Sim. Gente, Igual. isso é tempo. Exatamente. É uma construção. É tempo. A carreira é uma construção. Exato. E hoje eu vejo que tudo que eu faço é muito diferente de como era quando eu me formei. Sim. E vem mudando todo dia, né? Agora, assim, ainda bem que eu gosto desse caminho que tá indo. Mas eu tomei decisões para isso, Sim. Sim. né? Pegando até um pouquinho o gancho, teve uma live que eu assisti sua com uma ortopedista há um tempo atrás já. Com a Larissa. Larissa é Isso. fantástica, ela é cirurgiã de pé. Que foi, assim, uma live fantástica, que pra mim mexeu muito comigo, com conteúdos meus, e que vocês falavam sobre essas escolhas. Quando você decide que você quer ser tal profissional, talvez você deixe algumas coisas para depois, talvez você deixe algumas coisas de lado. Quando, no caso de vocês, que são cirurgiãs, quando você vai ser uma cirurgiã de excelência, talvez algumas coisas não cabem aí, né, nessa agenda e ficam... E é uma escolha da vida, e tá tudo bem fazer essa escolha. Você sabe que assim, Paulinha, né? Eu tenho 37, faço 38 esse ano, né? E eu não tenho filhos, né? Todo mundo sabe, eu não tenho filhos. E assim, é sempre uma pergunta que todo mundo me faz, e aí, e o filho? E o filho, né? E a sociedade cobra isso, né? E você sabe que é muito engraçado que antes, né? Eu fiquei muito tempo solteira. E aí, como é que pode uma mulher solteira? Ela tem algum problema, né? E aí eu ouvia ginecologista. Então a primeira pergunta é, você é mãe? Não, eu não sou. Né? Porque você trabalha, aí você vai lá atender. Ah, você é mãe? Não, eu não sou. Ah, mas você é casada, né? Não, eu não sou. Mas você namora, né? Aí quando vinha essa pergunta eu falava... Aí eu tentava explicar, porque eu converso demais e as pessoas começam a querer perguntar da minha vida pessoal. Aí eu não namoro. E aí eu sempre tinha que falar, não, é porque tá difícil, né? Porque... Sim. Aquela mesma coisa que a gente tem. E, gente, na verdade eu entendi que não, eu não queria estar num relacionamento. Tá tudo bem. E parece que a gente não pode não querer estar num relacionamento, né? Não, imagina, você tem um Como? problema. E aí eu comecei a falar isso. Eu falei, mais fácil eu falar que eu tenho um problema. Teve época de eu pensar assim, eu vou falar que eu fui separada. Porque separada as pessoas se tô com comovem, né? trauma. Ai, você é Fica- separada. fica com dó daí, né? Hã? Daí ficam com Eu dó. passei por uma aí, separação traumática. Coitada, ela é separada, né? E aí eu comecei a pensar muito isso. Eu vou ter que falar isso. Ou não. Aí eu falava assim, que eu sou bem difícil. E eu sou mesmo. De fato, coitado do Ike. Eu sou difícil. E o Ike, toda vez que eu falo isso, que eu sou difícil. O Ike fala, pô, meu, todo mundo é. Né? Então, assim, pra mim é tudo muito fácil. Se a gente tá conversado, tá tudo tranquilo. Mas eu preciso conversar, sabe? E eu acho que isso tem que ser a base, né? E quando eu paro pra pensar, aí cai nisso que você falou, né? Foram decisões que eu tomei ao longo da minha vida, né? E
E a Larissa usou muito, né, na verdade, ela falou um pouquinho disso, ela colocou assim, bom, Pã, se a gente parar pra pensar, se eu tenho 36, vamos colocar 30, eu tenho quase 38, vou colocar 36, tá? Se eu comecei com 16 a minha trajetória, faz 20 anos que eu estou cuidando desse meu filho, Exato. que é a minha carreira. Uhum. E nesse cuidar, não tá tendo espaço pra cuidar de um filho. Sim. Só que assim, eu entendo que eu tenho um reloginho biológico, que é o meu ovário. Sim. Eu entendo isso claramente, mais do que ninguém. Mas assim, talvez não teve o momento, talvez não teve o desejo, talvez tá tudo bem. Uhum. E, né, eu foquei muito nisso. Mas é muito uma coisa que eu falo com o Wiki. Ele não para pra pensar se ele vai ser pai, porque pra ele ser pai, ele vai ter que reduzir a carreira dele. Ele vai ter que dar uma pausa no profissional dele. Ele não para pra pensar isso. Porque pra ele, tudo bem. Pro Wiki vai mudar porque o Wiki é muito parceiro. Mas pra muitos não vai mudar. Não. Pra muitos, e a gente sabe disso. Sim, Talvez sim. muito mais do que, sei lá, 60%, 70% é o que eu vejo Sim. todos os dias. Pelo menos com as minhas pacientes. Pro homem não vai mudar, mas pra gente vai. Uhum. Sim. Eu não tenho como ser, aí cai. Eu não consigo excelência em tudo. Sim. Porque se eu decidir ser mãe, eu de fato entendo que para uma criança, né, para a formação de um ser humano, eu preciso de um tempo de qualidade, eu preciso de tempo. Nada é mais importante do que o tempo que eu posso dar para o outro, né? Então eu entendo isso claramente. E se eu decidir ser mãe, eu preciso dividir esse tempo que eu tenho, como você falou. De segunda eu chego em casa 9 horas da noite. De terça eu chego em casa 8 horas da noite. De quarta eu tô aqui. Eu tô fazendo live, eu dou aula na universidade porque eu tenho que dar aula extra. De quinta eu tô trabalhando, Então assim, pra eu decidir ser mãe, eu não tenho como ter esse ritmo de vida. Exato. Eu vou ter que mudar. Porque eu decidi ser mãe, né? Ou não. Se eu quero continuar focando na minha carreira, eu continuo focando na minha carreira, mas não dá pra eu ter um e outro, Abraçar tudo, Sim. né? né? Não, Então não assim, tem como. Mas isso é ter responsabilidade, né? Porque Sim. senão a gente faz. Mas vou tudo fazer mais ou de menos, qualquer né? jeito, né? tudo mais ou E aí menos. vai dando um E aí jeito, vai né? dando um Vai jeito. tocando a carreira, tocando, o filho também vai ficando, às Vai, vezes, terceirizado. E aí vem problemas futuros Sim. que vocês sabem muito bem, né, Sim, meninas? Então, sim. assim, eu acho que, claro, eu não tô dizendo que ter um tempo de qualidade, dar essa presença, né, pode ser que eu tenha problemas da mesma forma ali na adolescência, mas, assim, se a gente sabe que a formação de um ser humano, ela tá na infância, eu preciso estar ali naquela Sim, infância. sim. Eu não tô dizendo que eu nunca deixaria de trabalhar. Isso não é. passa pelo meu É pensamento. diferente você estar falando do seu ritmo hoje, né? É, Não tô mas falando- vai mudar? Não é? Vai mudar. Vai mudar? Claro que você pode ser mãe e continuar trabalhando. Claro que você pode ser mãe e ter Mas um vai ritmo mudar. Eu acho acelerado. até que é Mas vai saudável mudar, pra mãe. né? Olhando Sim, assim, de sim. fora, como não tendo filho. Mas Eu acho que é saudável pra mãe ali em Sim, certa medida. eu acho que- ela Claro, continuar. não dá pra ela parar tudo. Isso não, Aham. gente, outra, Mas quando tá você falando da sai, sua né? rotina, Sim. É, Você tá quando você falando sai, da você fala, ai, que sua hoje. delícia. Tô aqui falando de outras Sim. coisas, que não é só uma criança Sim. chorando, me sugando, né? Então, assim, a maternidade, ela é muito difícil. Eu falo pras mulheres que são só mães, né? Entre aspas, né? Porque a maternidade, ela é muito difícil, meu Deus. E aí eu falo pra elas, gente, vocês estão criando um ser humano. Isso meu Deus, é a coisa mais importante que você pode fazer. Eu posso dar uma pausa na minha carreira, mas eu não posso dar uma pausa na formação de uma pessoa. Sim. Sabe? Então, assim, é uma decisão que eu tenho tomado. Que pode ser que mude. Sim. Daqui a, sei lá, 3, 4 meses. Talvez. Né? Então, assim, claro que de fato eu tenho um biológico. Né? Tá tudo bem pra mim. Né? Por isso que eu tenho que entender o que é importante pra mim. Né? Então, assim, eu acho que a gente, pra pensar, né, nesses diversos papéis que a gente tem, né? E eu brinco assim com as minhas pacientes, eu falo, quem foi que inventou que mulher tinha que trabalhar? Porque só arrumaram mais um papel pra gente, né? E na verdade, assim, de fato é incrível, né? A gente poder ter esse poder de decisão, de poder trabalhar, de estar feliz com a nossa rotina de eu acho trabalho. fantástico. Né? Eu acho fantástico, acho que é uma mega conquista. Exato. Mas, de certa forma, eu lembrei mais uma vez da Larissa falando na live, né? Se o teu filho tá indo pro hospital porque aconteceu alguma coisa e você tem uma cirurgia agendada, Já era. o teu filho vai ser prioridade. É. Então, assim, Não tem cirurgia não que dá, ganhe. não dá pra eu ser mais ou menos na maternidade. Sim. Talvez minha carreira dê uma pausa, mas eu entendo claramente que é uma pausa, né? E claro, não vai voltar a ser diferente, né? Então, assim,
decisões, mais uma vez, né? Que hoje tem muitos projetos, né? Senão a gente vai parecer que, eu não posso ser mãe. Mas não é, que hoje você tem muitos projetos. Se você for pensar, alguma coisa eu vou ter que parar, alguma coisa eu vou ter que estacionar, alguma coisa, né? E hoje eu não quero, hoje eu tô no gás de fazer minhas coisas, né? Então, são escolhas mesmo. Né? Exato. São escolhas e decisões, né? A gente não para, né? A gente tá o tempo todo. E aí, se você não tá no consultório, você tá com o WhatsApp, gente. Por que as pessoas têm tanta necessidade de mandar o WhatsApp? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vídeo. Pelo amor de Deus, vídeo. Pra que esse tanto de vídeo que as pessoas te mandam? Né? Então, assim, tá todo mundo sobrecarregado. Sim, né? Aí você tem o WhatsApp, aí você tem o Instagram, aí você tem 300 mil mensagens de direct e não para. Então, a gente tá trabalhando o tempo todo. A gente tá super sobrecarregado, todo mundo. Tem que saber fazer esses cortes, né? Mas é muito difícil conseguir fazer o corte. Conseguir olhar que tá ali e deixar. Falar, não, amanhã. Saber acho que vai dar conta, né? Saber amanhã, o que tem que ser. Amanhã vai ser diferente. Daí não. Não vai. Mas para uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que você tá no momento da carreira que você tá plena, tá realizada? Não? Tá parando já. Mas... Não, parando não. Pô, aí não. Eu acho que eu tô numa fase da minha carreira, assim, incrível. Muito feliz, muito satisfeita. Mas eu não paro, né, Paulinha? Agora eu já inventei mais a formação de cirurgia robótica. Aí terminei a pós, eu falei, agora eu vou parar um pouco. Aí já inventei a cirurgia robótica, né? Porque eu opero com essa equipe de Campinas, né? A gente opera os casos de endometriose, laparoscopia e cirurgia robótica, mas eu não faço, eu faço laparoscopia. E agora eu inventei essa história da robótica. Então, assim, eu não paro, mas esse não parar é o que me faz, né, acreditar ainda mais, sabe? É o que me faz ter mais vontade de ir pra frente. É o que dá gás, né? E a gente, né, eu e uma psicóloga daqui de Atibaia, a gente tá com um projeto que é um curso que é o prazer em se conhecer. Né? E quando a gente pensa no prazer em se conhecer, né, qual foi o nosso conceito para esse curso? É o se conhecer, né, eu me conhecer em todas as partes, né? Corpo, mente, autoconhecimento, né, de ciclo menstrual, fisiologia, anatomia, como que eu posso ter mais prazer. Mas não dá pra gente falar disso sem falar de autoestima, de amor próprio, né? Não querendo falar os clichês, né? Melhor tua autoestima. Não é esse o objetivo, mas para eu pensar numa sexualidade satisfatória, eu preciso de autoestima e eu preciso de autoconhecimento. Sim. Né? Então, a gente está com esse curso, que é o Prazer em Se Conhecer. O objetivo é que a gente consiga lançar esse curso para o final de março, que é o mês das mulheres. Então, o objetivo é esse. Bacana. Vamos ver, porque o objetivo era lançar em janeiro, já virou fevereiro, foi para março. Então, e é um curso presencial? Não. Não, é um curso que vai ser 100% gravado. Até pra gente... Na verdade, essa proposta já mudou. Já faz um ano que a gente tá nesse projeto. Então, ela veio mudando. A princípio, era pra ser um curso ao vivo, online, mas ao vivo. E aí, foi mudando. E aí, uma paciente que mora na Angola falou, doutora, mas como assim? Eu não consigo, tem fuso. Né? E eu tô atendendo muita paciente, assim, agora que a gente pode fazer a consulta online, né? Eu acho que eu tenho umas... Hoje eu tenho uma paciente que eu fiz a consulta online em Toronto, ela lá, nevando, e hoje ela voltou no retorno. Aí eu falei, legal. Nossa, vou te conhecer, prazer, né? Conheci, vi você na câmera nevando, que legal, né? Tipo, então, assim, esse fuso não permite que essas pacientes possam ter acesso. Então, a gente foi reformulando. E é a facilidade que a gente tem. Exato. E também é bom, porque daí o paciente pode pausar. Exato. Posso assistir depois, várias vezes. Né? Então, o objetivo é colocar numa plataforma, né? Uma plataforma de cursos mesmo, talvez a Hotmart, para que essa paciente tenha ali acesso, né? E possa assistir essas aulas, né? Esses módulos, sei lá. E esse projeto é um dos. Junto com esse projeto, a gente tem o curso de Mindfulness, né? Que, na verdade, não somos nós que damos, a gente está junto, mas é uma psicóloga especialista em Mindfulness. Que é fantástico. A Fátima. Super recomendo. E assim, eu tenho um consultório, né? O meu consultório, ele é a Clínica Elovita, né? É lá que eu atendo. Então, é aqui no edifício Patriane, aqui pertinho, né? Da onde a gente tá. E dou aula na universidade, tenho as minhas cirurgias e tá bom, né? Porque eu preciso cuidar de mim, né? Se a gente tá falando de autocuidado, eu preciso cuidar de mim. Sim. Eu preciso cuidar da minha casa também, né? Eu preciso cuidar do meu relacionamento. Então, acho que é isso. Para esse ano, é esse o objetivo aí. Se a carreira tá numa fase... Né? Como é que foi a pergunta? Se tá plena. Se você chegou onde você queria. Sim. Não, onde eu queria, não. Não, ainda não? Não, quero mais. Tá. Quero mais. A minha frase é, bora que foguete não tem ré. Bora que foguete não tem ré.
Então, pra mim, o céu é o limite. Que bacana. É o meu objetivo. Então, é isso. Essa sou eu. Muito bom. Show. Muito bom. Tem Muita mais história. alguma pergunta? Eu acho que deu pra entender muito, né, do trabalho e também tirar um pouco essa questão, né? Que nem quando eu brinquei com a Paula, mas é ginecologista, não sei o quê, e daí é um monte de coisa, né? E nem falamos de ginecologia, né? Não é verdade? E daí é legal também porque você pensa, nossa, eu posso marcar uma consulta e eu posso ver um monte de coisa. Eu não vou lá só pra fazer meu exame de rotina. Não. Sim. Nunca é uma coletinha de papa. Pelo menos Exato. comigo, não. Né? E eu acho que Eu até rezo às vezes, porque é só uma coletinha de papa rapidinho. Não, nunca vai. Não, mas eu acho que você Não tem como não ser. é médica de uma não é coletinha do seu de papa. perfil, É, é Tem como verdade? ser. é. Eu brinco assim, eu até falo pros meus alunos. Gente, pra coletar um papa, se eu treinar uma pessoa, ela Ela vai coleta pra coletar. mim. Sim. Se eu sou só isso, tá faltando, né? Então, assim, não é uma coletinha de papa. Então, a gente tá aqui brincando, Então, mas... o pod não foi uma coletinha de pau. Não. Foi muito muito mais. Muito mais, além. foi muito mais. E a gente... E tem alguma pergunta, né? Não. E eu queria, assim, aproveitar, agradecer por você ter vindo, ter disponibilizado seu tempo, sua agenda. Imagina. É um Esse tempo, prazer imenso Imagina. conversar com você, aprender com você. Imagina. Você é uma profissional que, assim, eu espelho muito. Eu falo, ai, um dia eu quero ser assim, que nem ela. Um dia eu quero chegar assim, é verdade. Quando eu olho o seu trabalho, eu acompanho muito pela rede social, quando eu olho o que você faz, a forma como você trata as questões dos pacientes, como você traz de uma forma clara e essa rapidez e essa agilidade, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Eu te admiro demais. Muito Acho que você é uma obrigada. profissional incrível. E você sabe que, assim, que nem eu falei mais pro começo, eu sou paciente também da doutora e que você chegou, que eu cheguei no seu consultório no momento que eu precisava muito. Que eu tava aí nessa confusão toda, tinha acabado de fazer 31, foi ano passado. E eu tava morrendo de medo do que ia Novinha! acontecer, que os meus óvulos iam envelhecer e, meu Deus, eu não vou ter filho. E você me acolheu muito, você me mostrou que, né? me fez refletir que não era bem assim. E eu falo dessa live que você fez com a doutora Larissa, né? Que me marcou muito, porque fala muito dessa escolha, do que você quer ser. Então, e eu comecei a pensar até lá atrás, o que eu queria ser? Quando eu era uma adolescente, quando eu era muito novinha, eu queria ser uma profissional tal. E talvez seja isso que eu queira ser. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem se eu não for mãe, né? Exatamente. Tá tudo bem. Mas isso veio depois de muito do seu atendimento, de muita terapia, de muito pensar e de se aceitar. De ouvir falar, muitas mulheres, né? Olha, talvez seja outra coisa, que nem a Larissa falou, talvez seja outro filho que eu vou gestar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu acho que muitas mulheres precisam ter esse tipo de contato, de entender que, olha, você não precisa atender determinados padrões. Sociedade, né? E você sabe que eu não tenho tatuagem, né? Mas se eu quisesse de fato, né? Poder eu posso, né? Se eu quisesse fazer uma tatuagem mesmo, eu acho que eu tatuaria e tá tudo bem. Sabe? Porque tá tudo bem, né? É isso. Sim. A gente não precisa, eu não preciso de nada. Sim. Né? Acho que é isso, né? E é o não, é o trabalho do não, né? Que é tão difícil. Uhum. Né? E olhar pra de fato o que é o meu querer, né? Exato. Se conhecer. Se conhecer de todas as formas. Prazer, né? Uhum. Muito bom. Show. Hein? A gente só tem a Arrasamos. É agradecer. isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. A Paulinha, nossa, não tem como, né? A gente, na primeira consulta, nas nossas conversas, no curso e tudo mais, é uma pessoa que me encantou bastante, né? E a Fabi eu não conhecia, conheci hoje. O esposo dela eu conhecia mais ou menos. E, na verdade, é muito gostoso, né? A gente vê que todo mundo tá meio que junto, né? A gente Sim, verdade. acaba tamo que no esse mesmo mundo é muito barco. pequeno, né? E a gente tá, né, todas nós com o mesmo objetivo, né? Se a gente tá aqui conversando, o objetivo é de fato levar informação, né? Levar conhecimento, é de fato levar reflexões, mesmo, né? Sim. Exato, o propósito é o mesmo. E é isso, muito obrigada. Deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir, ter mais do seu conteúdo. É isso aí. Bom, na verdade, as minhas redes sociais, o meu Instagram é o DRA Pamela Eiras. Eu tento, dentro do possível, colocar o máximo possível de conteúdo. Directs eu respondo, mas demora muito. Mas sempre que é possível, como sou eu que faço tudo, é um pouco difícil, né? Conciliar tudo isso Sim, mais o sim. Instagram.
E pro curso? Como É o curso. Na verdade, a gente vai lançar via Instagram e Google e tudo mais. A gente, na verdade, já fez aí o @ do curso, que é o Prazer em Se Conhecer. Mas o tempo todo a gente tá falando no nosso Insta, né? Então, para quem tiver interesse aí, vai estar no nosso Insta. O Mindfulness, né? Quando for ter o novo grupo também, a gente vai publicar aí via Insta. Eu tenho um site também. Eu nunca falo do meu legal. site. Eu tenho um site, mas eu nunca coloco nada de conteúdo no site. Então, é Pamela Eiras, né? É o meu site. Eu tenho um site também, mas não tem nada. Melhor ir pelo Insta. Eu preciso escrever artigos nele, não tem. Que mais? Acho que é só. E eu tô na clínica Elovita, né? Que qualquer um, se colocar no Google também, vai achar o contato da clínica. Mas eu acho que o mais fácil talvez seja o Insta mesmo. Sim, É isso. Bacana. Mais tem, né? Show. Né, acho que aqui de Insta é mais a Paula, que tá sempre postando. Né? Ela Eu posta. tento. Vou até me defender agora, porque daí eu já vou no seu gancho, referente ao Insta, mas o pessoal me encontra como Fabi Arello Psico, né, no meu Instagram. Mas também vou tentar, né? A gente vai tentando. A gente vai tentando, né? É. Sem cobrança, tá tudo bem. Mas eu também vou tudo bem, tentando. Né? Eu também tento. Não é que eu posto várias coisas. Eu vou tentando. A gente vai tentando, né, Isso. Paulinha? Cada um tenta do seu jeito. Isso, exatamente. Vamos pensar que ela tenta de um jeito que ela tá mais. Tá Um certo, pouco mais então, ativo, um pouco mais ativa. mais me cobrando, pode ser. Mas eu me cobro também, viu? Eu faço conteúdo, porque eu termino, às vezes eu termino o consultório força 8 do horas da ódio. noite. Não, aí eu falo, eu vou postar conteúdo agora, meu conteúdo Sim. pro Insta. Sim. Mas é bem isso, eu vou postar. Eu entendi que faz parte do meu trabalho. É isso. É difícil a gente começar a ter essa consciência. Não, né, eu de entendi que é que faz uma parte do meu trabalho. E se a gente parasse um pouquinho pra refletir, talvez eu falasse, não, eu vou deixar meia hora, ao invés de eu atender mais uma consulta, eu vou deixar meia hora pra postar. Sim. Eu vou deixar meia hora pra... Né, porque também é uma forma de, né, das pessoas conhecerem, das pessoas se conectarem com você, né? Sim. Então, a gente vai tentando, né, Paulinha? Exato. A gente vai tentando. E o meu é Paula Psicóloga. Me siga lá, me acompanhe. E tem o Insta do Pod. Pod das Psicos. Sigam lá. Inscrevam-se no canal para acompanhar a gente toda quarta-feira à noite. A gente vai estar aqui para um bate-papo leve, descontraído, para sempre levar um pouquinho de informação para vocês. É isso. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até. Valeu.